indo aqui para o lado da questão Yanomami, o que eu posso te dizer, antes de mais nada, é que essa situação que a gente está vendo agora de uma maneira mais clara, mais evidente, ela me entristece profundamente, porque nós retrocedemos a um dos piores momentos que já foi vivido pela história da política indigenista brasileira, que foi a invasão do território Yanomami há 40 anos atrás, né? Antes da demarcação do seu território, ainda no final do período da ditadura militar, em que as primeiras invasões garimpeiras provocaram já um genocídio muito forte, que levou àquela situação escandalosa, às manchetes de todos os órgãos de comunicação importantes do mundo. E isso fez com que o Fernando Collor, quando se elegeu presidente, e diante da proximidade da Rio 92, que foi a conferência da ONU que aconteceu no Rio de Janeiro em 1992, ele tomou a providência de retirar os invasores do território Yanomami e de demarcá-lo, né? Uma demarcação que foi conduzida pelo Sidney Pozuelo, quando presidente da FUNAI, e que foi politicamente orientada pelo Jarbas Passarinho, né? Que, como você sabe, foi um ministro dos governos militares, mas ele teve uma importância muito grande na gênese da política indigenista e, inclusive, dos princípios constitucionais que regem os direitos indígenas a partir de 1988 no Brasil. Então, naquele período, com a demarcação do território, com a retirada dos invasores, foi possível cicatrizar aquela ferida, né? Estancar aquele processo de genocídio, permitir um processo de recuperação, de recomposição das comunidades Yanomami que tinham sido então afetadas. Sempre houve algum nível, pequeno nível, de garimpo intermitente dentro desse território. Mas o que nós estamos assistindo nos últimos 4 anos do governo Bolsonaro é uma situação inédita, porque o garimpo se expandiu no território indígena mais de 300%, em comparação com o que ele era antes desses 4 anos. E dessa vez ele retorna com um grau de tecnologia de devastação, né? Aquelas grandes PCs, aquelas grandes escavadeiras gigantescas que custam milhões como equipamento e outros tantos para poder ser deslocadas e montadas em regiões remotas como essa, né? Mas que provocam uma destruição, uma devastação dos igarapés, dos rios, das fontes de alimento que são essenciais para a vida dos Yanomami, né? E o que é pior, que é a contaminação pelo mercúrio, que faz com que todas as fontes de alimento básicas que são tradicionalmente usadas pelos Yanomami, como o peixe, outros organismos fluviais, a própria caça que se afugenta, né, diante daquela situação de desmatamento, de devastação ao longo dos rios, e que faz com que se prolifere a malária e toda sorte de doenças, fazendo com que a estrutura tradicional das comunidades Yanomami sejam completamente destroçadas, fazendo com que essas pessoas caiam na mais completa situação de insegurança alimentar, passam a depender de produtos trazidos de fora, que são introduzidos pelos garimpeiros e que são oferecidos em troca da sua permissão à permanência dos garimpeiros na área, ou em troca das suas mulheres, muitas vezes, né? E que levam, inevitavelmente, a uma situação de tragédia como essa que agora nós estamos constatando, né?
Agora, é importante dizer que, ao longo de 2022, de 2021, sucessivas denúncias foram feitas, tanto pelas organizações dos próprios Yanomami, como a Utucara, quanto pelos agentes de saúde, por aqueles que estavam lá no fronte do poder público, vendo aquela situação de tragédia, de miséria, sem dispor dos recursos, dos equipamentos, dos medicamentos necessários para enfrentar aquela situação, né? Então, mais de 20 ofícios foram encaminhados pela Unidade Local de Saúde Indígena ao governo federal, para Brasília, informando da situação catastrófica de saúde, sem que nenhuma providência tivesse sido tomada, né? Então, a tragédia ela já vem de muitos meses se agravando, né? O que nós tivemos agora são informações trazidas por relatórios do período do governo anterior, né, do Bolsonaro, que dão essa contabilidade de 570 crianças mortas, né? E esses dados estavam sendo escondidos, né, omitidos da opinião pública, e com a mudança de governo esses dados vieram à tona, mas não são dados do governo Lula, não são informações produzidas pelo atual governo, são informações contidas nos relatórios correspondentes ao período do governo anterior, né? E que mostram esse quadro de descalabro, e que eu sou capaz de afirmar a você, Ulisses, e aos nossos ouvintes, que esses dados são subestimados. A realidade é ainda pior.